Boa tarde a todos. Queremos dar as boas-vindas a todos os participantes dessa atividade que é promovida pelo Grupo de Pesquisa Cultura, Relações e Poder, em parceria com o Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento. Para essa atividade de hoje à tarde, nós estamos aproveitando uma atividade, uma banca que vai ocorrer mais à tarde, para aproveitar bem a estada do professor Emerson, né, que é a Federal de Curitiba, para nós fazermos então essa discussão aqui sobre uma temática bastante interessante. Gostaria de apresentar rapidamente o professor Emerson, de antemão agradecer pela sua disponibilidade de estar conosco nessa atividade. O Emerson fará um bate-volta, né, chegou agora de energia, vai aproveitar bem ele na palestra, depois na banca, e aí ele retorna ainda hoje para Curitiba, porque também tem os seus compromissos, né? E a gente agradece essa disponibilidade. Nós acertamos a vinda do Emerson, na verdade, nos em contato desde outubro do ano passado, mas a data foi batida no martelo agora em final de dezembro. A gente agradece o Emerson, professor do Departamento de Ciências Políticas da Federal do Paraná, e também do Programa de Pós-Graduação em Ciências Políticas, assim como do Programa de Pós-Graduação em Comunicação na mesma universidade. Licença, boa tarde. Tem uma vasta experiência na academia, uma função extremamente consolidada, mais de 70 artigos publicados, periódicos, mais de 40 livros, capítulos de livros, livros autorais de organização, o que demonstra assim, uma boa trajetória consolidada na área das ciências políticas e suas interfaces. Para a atividade de hoje à tarde, nós discutimos uma possibilidade de abordagem e o título definido ficou como 24 anos de eleições nacionais no Brasil, o ciclo político de 1994 a 2018. Então, Emerson, fique à vontade, nossos colegas estão aqui para poder ouvi-lo e dialogar também ao final da sua exposição. Seja bem-vindo também a Campo Mourão, que é nosso campus aqui nessa cidade. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, embora seja muito rápido. Eu sempre tenho várias coisas para fazer e tal. Pode parecer que não, mas Curitiba é uma cidade muito ruim para se sair de lá, principalmente para o aeroporto. Estava fazendo um cálculo rápido hoje, no ano passado, no final do ano passado, eu fiz um cálculo e disse, olha, ano que vem eu não vou mais viajar dentro do Brasil. No ano passado eu viajei 15 vezes no ano a trabalho. 12 delas saindo pelo aeroporto. Em 10, eu tive algum tipo de problema. Houve um pequeno atraso até perder conexão, porque lá fecha. Aí nós estamos em fevereiro, já é a segunda vez que eu saio. Eu não consegui cumprir minhas promessas. Aí eu vou mentir para o Frank que eu seria bem rápido, não falaria muito, então já estou avisando, é uma dificuldade cumprir minhas promessas. Mas é um prazer, vou ser rápido, para que a gente possa conversar depois. Na verdade, quando a gente conversou, fazer essa fala aqui, eu queria mais pensar em duas etapas. Primeiro, trazer um apanhado geral da pesquisa que eu desenvolvi no meu estágio de pós-doutorado, que na verdade eram 20 anos, um ciclo de 20 anos de eleições no Brasil, de 94 a 2014, eu concluí em 2016, e ali já existiam, em 2014, existiam alguns indicadores de que aquele ciclo, aquela estrutura de representação política no Brasil estava se esgotando. Né? E a ideia de ciclo é justamente essa. O ciclo começa, né? Tem um período de ascendência, tem um ponto de inflexão e ele começa a descender. Quando ele chega ao seu ponto mais baixo, ele vai ser encerrado e vai ser substituído por outro ciclo. Então isso é normal. Espera-se que isso aconteça. Evidentemente que nós estamos falando de forças políticas, interesses políticos, e isso muitas vezes dificulta a substituição plena de um ciclo político, do fim de um ciclo político pelo início do outro. Bom, como nós já passamos por mais uma eleição, a eleição de 2018, que é uma eleição
em alguns aspectos, parece ser muito atípica. Eu vou apresentar alguns dados aqui para vocês que mostram que ela não é tão atípica como nós temos a impressão. Então, acrescentei em 2018 na mesma lógica de análise que eu desenvolvi de 94 até 2014, tentando ampliar um pouco mais essa discussão. Então, vou apresentar para vocês alguns dados. O Francisco me falou que vocês gostam de dados. Então, eu vou apresentar alguns dados eleitorais para vocês e a forma como eu trabalho esses dados para tentar buscar explicações, né? Eu sempre digo que o dado não é o fim em si mesmo, ele é um meio para a gente chegar à interpretação da realidade. Então, a gente pode ficar preso aos números e vou procurar tratar desses elementos à luz dos dados eleitorais que nós temos no Brasil, tentando reunir não apenas os dados de eleições nacionais, eleições presidenciais, mas também as eleições subnacionais, né? As eleições regionais. Não sei se você me engana. Bom, a primeira coisa que eu ia abordar é parte do pressuposto de que as eleições não são fenômenos discretos. Eleições não são fenômenos que têm uma data para começar e uma data para terminar, que normalmente a gente identifica como sendo a data da votação. Eleições, na verdade, são fenômenos contínuos. O resultado de uma eleição depende em parte do que aconteceu na eleição anterior, mas as conjunturas entre os dois períodos eleitorais. Então, a gente pensar que o que vai acontecer na próxima eleição é totalmente diferente do que aconteceu na anterior, ou a gente pode explicar tudo o que acontece numa eleição olhando só para aquele momento, é correr um risco muito grande de deixar uma boa parte da explicação de fora. Né? Então, eu considero que as eleições são fenômenos contínuos no tempo, né? E tanto assim que nós já sabemos que qualquer pessoa que um dia for pesquisar elite política, entrevistar qualquer político eleito, ele pode não dizer diretamente, mas indiretamente ele vai te dizer que a primeira coisa que ele pensa depois de ser eleito é como ele fará para ser reeleito. Ele vai passar o mandato dele trabalhando na reeleição. E isso não é ruim. Isso também não é ruim. Isso faz parte do processo. Ainda bem que políticas públicas geram voto, porque senão você não haveria motivo para fazer política pública. Né? Ainda bem que há respostas eleitorais de resultados de políticas públicas. Caso contrário, para que a elite política faria políticas públicas? Né? Então não há um problema aí. Bom, cada etapa do nosso processo democrático, nós temos determinadas instituições que se mostram mais aptas para representar determinadas demandas sociais. Então, esse fenômeno contínuo, que é o fenômeno eleitoral, ele sofre impacto da qualidade das instituições, no caso específico aqui dos partidos políticos, em representar as demandas sociais de determinado momento. Então, os partidos políticos, eles são instituições como outras quaisquer. Né? Eles nascem, tem um período lá de juventude, de adolescência, quando normalmente eles fazem as maiores bobagens, a gente já passou por esse período, sabe como é. Depois eles amadurecem, param de fazer bobagens, param de falar bobagens, né? Ganham responsabilidade, envelhecem e teoricamente morrem, como qualquer outra instituição. O problema no Brasil é que não há como matar um partido político. Ele pode estar caindo de velho, não representar mais segmento nenhum da sociedade, mas ele continuará existindo. Porque a nossa legislação, o nosso sistema partidário, nosso sistema eleitoral, ele é muito rigoroso para a criação de partidos. Desde 97. Mas ele não prevê nada, não há nenhuma previsão para o encerramento do partido. O partido só acaba se o presidente dele fechar a porta e disser, não quero mais. Se não, ele continuará existindo. Mesmo sem ter votos, mesmo sem ter candidatos, mesmo sem ter nada. Então, isso nos passa a impressão de que partidos políticos no Brasil, eles são perenes. Quando, na verdade, a representação política não é perene. E vem daí a ideia de ciclos. Não é?
Os ciclos estão relacionados à capacidade que determinados partidos têm de representar determinadas demandas da sociedade. Se as demandas mudam mais rápido, né, em uma velocidade maior do que a capacidade de adaptação dos partidos ou competência dos partidos em reconhecer essas novas demandas, eles deixarão de ser representativos da sociedade, perderão espaço para novos atores, novos partidos políticos. E o que eu estou dizendo é uma coisa natural. Isso não é um desvio, não é uma disfunção no sistema, faz parte do próprio sistema. No nosso caso, no caso brasileiro, como nós vivemos um sistema presidencialista, onde nós elegemos o presidente separado do parlamento, onde o presidente, o governador e o prefeito, o chefe do executivo, ele concentra muito poder político. O chefe do executivo, em sistemas presidencialistas, concentra muito poder político, porque ele é eleito separado do parlamento, em eleições separadas, e ele tem um mandato com prazo definido. Né? Ele não perde o mandato, como perde alguém, um chefe do executivo, num sistema parlamentarista, onde no parlamentarismo você elege só o parlamento, e é o parlamento que escolhe quem vai chefiar o executivo. Normalmente, sendo o partido de uma nova bancada. E quando não há acordo, o parlamento se dissolve, se elege outro parlamento. Então, em tese, o nosso sistema é mais estável, o sistema presidencialista é mais estável. Mas ele tem um problema, que ele oferece melhores condições para a representação personalista. Né? Agora, se há um indivíduo sendo eleito separado de todos os demais, né, esse indivíduo tem que ter pelo menos alguma capacidade de conexão direta com os eleitores, conexão pessoal com os eleitores, personalista. Ou seja, isso também faz parte, é característica do sistema republicano presidencialista. Nós temos uma relação pessoal que não tem a ver necessariamente com enfraquecidos, será causa de partidos enfraquecidos. O que causa partidos enfraquecidos é outra coisa, entre elas, não deixar que eles morram. Bom, mas também é possível pensar em termos de estrutura de representação, que não apenas o voto para o presidente, né? Ou o partido que consegue acumular votos para um candidato a presidente. Porque nós temos, pelo nosso sistema também, não permite, como eu disse para vocês, é muito difícil criar partido político no Brasil, desde 97. Impossível matar um partido político no Brasil, não que ele tenha representação nenhuma. Ele pode passar 20 anos sem ter representação nenhuma, de repente aparece alguém com uma característica, com um discurso próprio para aquele momento, né, passa o cavalo encilhado, o partido monta no cavalo encilhado e consegue uma ascensão meteórica. Isso é um exemplo hipotético, né? Não estou me referindo a nenhum caso específico. Mas outro problema que nós temos, outra característica que nós temos, não é um problema, é que os nossos partidos são nacionais. Nós não podemos ter partido regional. Você só pode criar um partido se ele tiver um número mínimo de assinaturas em relação ao total do eleitorado do Brasil, distribuído em pelo menos um terço das unidades da federação. Então, nós não temos partidos regionais na prática. Agora, em eleições, eles não necessariamente conseguem se nacionalizar. Então, as pessoas criticam muito que no Brasil tem muitos partidos, 33 partidos hoje, 35 partidos hoje. E a gente acha que isso é muito. Né? Ninguém considera que nos Estados Unidos são mais de 200. Nos Estados Unidos são mais de 100, na França são mais de 200 partidos políticos. Pode. Será que nós temos muitos partidos? Ou a nossa questão é outra? Não é que nós tenhamos muitos partidos, mas sim que todos os partidos participem da distribuição de certos recursos políticos dentro do Estado. É verdade. Você tem 2 centenas de partidos na França. Nenhum décimo disso participa da distribuição de recursos do Estado. E você tem partidos regionais.
vocais. Coisa que nos é proibido, por isso nós temos esse número. E na realidade, comparativamente, um número pequeno de partidos, quando nós olhamos para países com sistemas partidários de representação como o nosso. O que eu vou propor aqui é que a gente compare essas duas coisas. Compare, primeiro, os votos para presidente, o desempenho dos principais partidos nesse ciclo, 94-2018, para presidente, com a presença eleitoral dos partidos no sistema subnacional. Ou seja, desconsiderando os votos para presidente, considerando uma série de outros indicadores que sejam capazes de mostrar a força que o partido tem nas eleições subnacionais. Para isso, eu vou mostrar para vocês os resultados desse índice, chamado Índice de Presença Eleitoral, que basicamente visa medir quanto que o partido teve de presença relativa em cada eleição, em uma eleição, em cada eleição, em determinada circunscrição eleitoral. No caso, eu vou usar o município para as eleições nacionais, vou usar sempre os dados dos municípios. E para isso, o índice é construído da seguinte forma. Então, ele é destinado a medir a presença relativa de cada partido nas disputas por distrito eleitoral em 3 dimensões: nas disputas majoritárias, nas disputas proporcionais e nos recursos de campanha. Como eu já disse para vocês, nós separamos nossas eleições. Existem candidatos a executivo em um sistema eleitoral majoritário, onde cada partido apresenta um candidato por distrito, não pode apresentar 2, exceto no caso do Senado, a cada 8 anos, foi agora em 2018, que pode apresentar 2, que são 2 eleitos por distrito, mas é um prefeito, um governador, um prefeito do município, um governador do estado e um presidente do Brasil. Portanto, na eleição para a presidência, o nosso distrito eleitoral é o país. Junto com essas eleições, nós temos eleições proporcionais, que visam formar o nosso legislativo. Então aí, cada partido pode indicar, dependendo se está coligado ou não, 1 vez e meia ou até 2 vezes o número de cadeiras. Quantos vereadores tem no fórum? 13. Então cada partido pode indicar 1 vez e meia ou até 2, dependendo se está coligado ou não, 13 candidatos. Aí você considera, são 30 partidos, nem todos apresentam, mas vamos colocar lá umas 15 coligações, então são, em tese, 15 vezes, 2 vezes. Então isso dá um número muito grande. A última eleição municipal que nós tivemos, nós temos no Brasil 59 mil vereadores, somos todos os municípios, tivemos 480 mil candidatos a vereador. Quase 9 vagas de média. Temos 5.560 municípios, tivemos 15 mil candidatos a prefeito, mais ou menos 3 por vaga. Então, a cada 4 anos, a gente coloca 500 mil candidatos no mercado eleitoral. Então, você mostra os números, para quem não é daqui, os caras ficam assustados. Como é que vocês conseguem fazer 500 mil candidatos para 59 mil vagas? No Brasil, tudo é muito grande, tudo é muito... Inclusive a forma de organização das campanhas. Então, esse índice, que é o IP, então é muito simples, é um índice aditivo de proporções. Então pega a dimensão majoritária, mais a dimensão proporcional, mais a dimensão recursos de campanha e divide por 3. O que forma a dimensão majoritária? É o número de candidatos a governador, a proporção de eleitos a governador, o número de candidatos ao Senado, a proporção de eleitos ao Senado. Certo? Então é sempre proporções. Isso aqui você vai ficar entre 0 e 1. Se for 0, o partido não tem nada. Se for 1, em tese, o partido teve todos os candidatos, todos os votos e todos os recursos de campanha daquele distrito. O que também não acontece na prática, nós estamos mostrando muito partidário. Na dimensão recursos, até 2014, quando havia a doação empresarial, essa dimensão era problemática, porque poucos doadores eram responsáveis
pelo financiamento de campanha, da maior parte do financiamento de campanha dos candidatos, e de todos os viados, né? Então, medir só pelo valor se distorcia muito, né? Porque não é a presença eleitoral, não é pelo valor. Você tem um grande banco que doa 90% do seu custo numa campanha. Isso indica presença eleitoral. Então, aí eu decidi usar a proporção do recurso mais a proporção do número de operações. Quantos doadores, né? Quantas doações foram feitas? Eles têm o mesmo peso nesse fator. Então, se um partido tem só um doador que doou muito, ou se ele tem muitos doadores que doaram pouco, esses dois partidos têm a mesma presença em termos de presença eleitoral na lista. Okay? Não é só muito dinheiro, também ter doadores. Né? E aí faz tanto para majoritário quanto para proporcional. E por fim, a dimensão proporcional é número de candidatos, votos de legenda, voto nominal e número de eleitos, proporção de eleitos. Okay? Juntamos essas três coisas, criamos o que se chama de um índice de presença eleitoral, que varia, como eu disse para vocês, de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, menor a presença eleitoral do partido em uma eleição ou em um distrito. Quanto mais próximo de 1, maior a presença eleitoral desse partido naquela eleição ou naquele distrito. Tá? O que eu vou fazer agora é comparar essas duas informações. Eu vou comparar o percentual de votos para presidente com o índice. Na verdade, eu vou comparar a proporção, porque daí ficam na mesma unidade. Comparar a proporção de votos para presidente com o índice de presença do partido no sistema subnacional. O que eu quero verificar aqui é se um partido, de fato, ele tem certa autonomia, o candidato a presidente consegue ser votado sozinho, ou ele depende da presença do partido no sistema subnacional para alavancar a sua eleição. E a segunda pergunta que eu gostaria que a gente pensasse essa tarde é se a ideia de ciclos pode ser retratada por esses indicadores. Né? Se a gente tiver crescimento e queda de participação do partido em eleições, é possível a gente pensar em termos de ciclo. Então, vamos começar a ver aqui. A primeira coisa é a sequência dessas 7 eleições, 94 a 2018, dos votos para presidente do PT e do PSDB. Por que esses dois partidos? Porque foram esses os únicos dois partidos que apresentaram candidatos a presidente em todas essas 7 eleições. Né? Se for falar de ciclo, a gente tem que pensar em quem é ator político de fato. Além disso, além de terem sido os únicos dois partidos que apresentaram candidatos em todas as eleições, foram os únicos dois partidos, até 2014, que ficaram em primeiro ou segundo lugar. De 2012 até 2014, que chegaram ao segundo turno. Em 94 e 98, que ficaram em primeiro e segundo no primeiro turno. Em 94 e 98, as eleições foram decididas no primeiro turno. Em 2018, o PSDB não chega ao segundo turno, mas o PT chega ao segundo turno. Então vamos ver como é que ficou essa série dos votos. Acho que está pequeno aqui, né? Ó, esse eixo aqui mostra a proporção de votos, né? Então, a 0,25 seria 25% de votos que o candidato do partido alcançou no primeiro turno daquela eleição. A linha vermelha é a linha do PT e a linha azul é a linha do PSDB. Tá? Então, percebam que o PSDB... um outro detalhe. Aqui não é a proporção total de votos, mas é a média da proporção por município. Então isso dá uma diferença em relação à proporção total. Aqui nós temos municípios que têm 2 mil eleitores, temos o município de São Paulo que tem milhões de eleitores. Né? Então veja, em 94, o PSDB consegue chegar à eleição no primeiro turno fazendo algo em torno de 40% de votos na média dos municípios. Tem 52% do total, mas ficou abaixo disso também. Enquanto o PT estava na casa dos 10%. Né? O que acontece é que o PT sobe até 2002, quando ele consegue se eleger, né? O candidato a presidente é eleito em 2002, então ele tem aqui
nesse momento desse ciclo? Um crescimento permanente. A partir de então, uma relativa estabilidade até 2014, né, ele cai em 2006, se estabiliza em 2014 acima dos 50%. Né, o ponto máximo do PT foi em 2002, quando ele chega a 60% na média dos municípios. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco por que dá essa diferença em relação ao total de votos. E o PSDB é um partido que apresenta um comportamento um pouco diferente do PT nesse ciclo. Então ele sobe até 98. Em 2002, quando há o crescimento do PT, há a queda do PSDB, até então mais baixo dele. Depois ele volta a crescer em 2006, 2010, 2014, mas ainda mostrando um certo cansaço, um desgaste. Ele não cresce, de fato, ele fica estável nos municípios. Aí em 2018 aí acontece a hecatombe do PSDB, e em 2018 é o pior desempenho do PSDB desde 94. Na verdade, 2018 empata com o desempenho de 89 do PSDB, quando o candidato foi o Mário Covas, e o PSDB tinha apenas um ano de existência, o PSDB foi criado em 81. Então, o Mário Covas, em 89, com apenas um ano de existência, teve um desempenho melhor do desempenho do PSDB em 2018, depois de ter passado algumas décadas. Então, de qualquer maneira, o que a gente percebe aqui é o seguinte: tem uma tendência de queda nos dois partidos a partir do início dos anos 2000. Né? Um pouco mais acelerada em um pouco menos acelerada no outro, mas o fato é que os dois partidos estão apresentando um desgaste eleitoral ao longo do ano. Vamos ver como é que isso se reflete no índice de presença eleitoral desses dois partidos nas mesmas eleições. Então o índice não é para presidente, o índice é para o desempenho nas eleições seguintes. Estou na frente do senhor? Olha só. Bom, o que acontece em primeiro lugar é que, embora esses partidos tenham proporções de votos que levem seus candidatos à presidência ao segundo turno, ou primeiro e segundo lugar nessas eleições, eles não têm o mesmo desempenho no sistema subnacional. Então, o PT chega, por incrível que pareça, o melhor desempenho de presença eleitoral do PT é 94, né? É quando ele tem proporcionalmente mais candidatos, mais votos, mais eleitos, mais votos de legenda. Quando ele chega quase a passa de 20, depois ele fica oscilando em torno de 0,2, ou seja, uma escala de 0 a 1, onde 1 é o total de presença eleitoral numa eleição, e ele teve 20% de presença eleitoral. Você pode pensar, mas isso é pouco. Não, 20% é muito partido. Em um sistema que tem aqui 20, 30 partidos, é razoável. E o PSDB, ao contrário do que acontece com as votações de presidente, ele apresenta um crescimento entre 94 e 2002 da presença eleitoral do partido, né? E fica também ali na faixa dos 15 a 20%, 0,2%. Isso se estabiliza, né, com queda gradual, pequena queda gradual até 2014, quando aí sim ele apresenta uma queda razoável. Então o que nós temos aqui é que esses dois partidos juntos representaram algo entre 94 e 2014, representaram juntos mais de 1/3 da presença eleitoral no sistema brasileiro. Os 30 partidos. Dois representaram, com variações de eleição para eleição, aproximadamente 1/3 da presença eleitoral. Mas em 2018, os dois apresentam tempo, inclusive na presença eleitoral. Não só na votação para presidente, mas também na presença eleitoral. A queda do PT é menos perceptível, inclusive fica melhor o desempenho de 98, mas a queda do PSDB também é uma queda bastante significativa. O PSDB tem a metade de candidatos que teve nas eleições de 2018. Não é que ele elegeu metade, teve metade disso. Tem um partido que estava aí, que era o principal oponente
político do partido, do governo, né, até o último governo Dilma, pelo menos que era o PT. Antes de eu passar para o próximo, isso está ficando um pouco claro ou se estou falando grego? Se tiverem dúvida, podem, por favor, parar. Entendeu? Aproveito para morar. Mas antes de passar para o próximo slide, eu quero perguntar para você. Vocês já ouviram falar em um gráfico chamado box plot? Então, por isso que eu faço esse alerta para que as pessoas não se assustem. Box plot, que em português de Portugal é um gráfico chamado gráfico de caixa e bigode, vocês vão ver aqui. É um gráfico que tenta nos mostrar, primeiro, uma medida de tendência central, que é, vamos dizer, é a mediana, qual foi o ponto central daquela distribuição, e nos mostra quão distribuído foi quão distribuídos foram aqueles valores. Então, eu vou mostrar para vocês o box plot por votação para presidente e para o índice por região do país. Porque é uma variável que está muito em voga na discussão, é se o voto no Brasil foi um voto regionalizado ou não, ou se em 2018 nós tivemos uma regionalização do voto, e se tivermos, se isso é uma novidade ou se isso não é uma novidade. Então eu vou mostrar para vocês e vou explicar o que é um box. Então, entendeu por que as pessoas chamam de taxa de bigode? Porque é a taxa e tem os bigodinhos ali. Então, aqui cada uma das regiões do país, tá? Essa aqui é a taxa da votação para presidente do PSDB em 94. Se eu consigo ampliar? Não sei se eu consigo. Eu acho que não, né? Essa linha no meio da caixa, aproximadamente no meio da caixa, é a mediana. Até aqui foi a proporção de votos de metade dos municípios desta região, que é a região sul, para esse partido, que é o PSDB, em 94. Presidente do PSDB. Tá? Essa linha azul é a média nacional dele. Lembra que eu falei para vocês? Lá em torno de 40%, 0,4%. Né? Bom, primeira coisa, em 94, a gente teve. Sempre é bom, né, relembrar a história. Em 94, olha que coisa impressionante. A região com pior desempenho do PSDB foi a região sul, em termos de votação para presidente. A região sudeste ficou abaixo da média nacional. Passa, tal. Esses pontos são municípios que são os outliers. Eles ficaram muito fora. Aqui no caso, o município ficou muito fora para baixo, e aqui o município ficou muito fora para cima, então ele tira do box para não distorcer o box. Né? Quem ficou na média do PSDB lá em 94? A região norte, o município da região norte do país, ficou aqui acima da média. Agora, acima da média mesmo está o Nordeste, acima da média do PSDB em 94 ficou o Nordeste e o Centro-Oeste. Okay? Guarde só isso. Ficou claro que é o box plot? Né? Então, se isso aqui for muito achatado, o que significa? Significa que é muito homogêneo. Todos os municípios tiveram mais ou menos a mesma votação. Se isso aqui for muito alongado, é que naquela região o município teve muito voto, o município teve pouco voto naquele ano. Mas você fez para quê, né?
Agora que vocês viram o primeiro, eu estava imaginando. Tá, então rapidinho aqui. Aqui é o índice de presença eleitoral do PSDB em 94. Aqui, esse grande era voto para presidente, e aqui é o índice de presença eleitoral. Percebam que eles ficam muito mais próximos da média, mas a região sul é onde o PSDB tem menos presença eleitoral, né? Ele cresce no sudeste, em 94 ele já está ganhando o governo de São Paulo e tal. Nordeste, ele fica um pouco acima da média de presença eleitoral. Aqui eu quero só deixar registrado que o Nordeste tem um peso muito forte do Ceará. Aqui a presença política regional do Tasso Gereissati é fundamental para elevar o Nordeste. Eu vou mostrar no mapa depois para vocês como isso, né? O Norte é onde ele tem mais presença eleitoral e o Centro-Oeste ele fica muito próximo da média. Aqui embaixo são os dois do PT, tá? Vou de novo chamar a atenção para vocês. Olha o box do PT para a região sul em 94. É esse aqui. Muito acima da média do PT nacional. O PT foi mais bem votado no sul do que no resto do país em 94. Depois, o sudeste fica um pouco abaixo da média, o norte um pouco abaixo da média, o nordeste um pouco acima e o centro-oeste um pouco abaixo, todos assim muito próximos, mas quem mais se destaca é o sul para cima. E na presença eleitoral, o sul também acima, né? Está aqui com os votos 45, depois fica todo mundo próximo aqui, mas na região sul o PT conseguiu desempenho. Eu não vou fazer isso para todas as eleições, porque seria muito cansativo, né? A gente ia ficar até amanhã. Aí o Frank já vai mandar embora. Eu vou fazer só para 3 eleições, que são eleições consideradas chaves nesse período, que é 94, que é quando começa, 2002, quando muda, PSDB caiu para PT, e 2018. Tá? Então, o próximo, eu vou pular 98. O que acontece em 98 é que o PSDB deu espaço no Nordeste. Vira um partido mais nordestino ainda. Bom, aí em 2002 é que acontece. Você do privou? É isso que eu estou falando aí. 2002. Aqui é 2002, tá? Voto para presidente do PSDB em 2002. O candidato foi o José Serra, que perdeu no segundo turno para o Lula. Esse aqui é voto no primeiro turno. Né? O sul, ele já está na média. O sudeste, ele está na média com muitos municípios atuais. Né? A média é essa, mas ele tem muito município que fez muito mais votos. O norte está acima, inclusive, continua acima da média nacional dele. O nordeste está exatamente na média dele. E o centro-oeste, ele está acima da média. Então ele ganha no norte e no centro-oeste em 2002. E o índice de presença eleitoral do PSDB em 2002. Então a gente tem o sudeste, é onde o partido está passando. Em 2002, a eleição em que, por exemplo, se elege o Aécio Neves governador de Minas Gerais. Isso tem um impacto, né? Quando se elege governador, tem um impacto no índice de presença eleitoral. Sudeste e centro-oeste. As outras 3 regiões abaixo da média do PSDB. Para o PT, 2002, olha só, 2002, quem continua acima da média do PT? Sul e Sudeste. Municípios do Sul e municípios do Sudeste, embora tenha aqui alguns municípios do Sul em que o PT tem baixíssimo desempenho, né? Esse município aqui é do Paraná. Aqui Sudeste, mesma coisa, mas o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste continuam apresentando desempenho abaixo da média nacional do PT em 2002. Mais ou menos a mesma coisa acontece com o índice de presença eleitoral do país. Então ele ganha espaço no Sul, né? O Sudeste fica exatamente na média dele,
os outros, todas as médias estão abaixo da média geral. Até 2002, o PT tinha presença eleitoral e votos para presidente no sul e no sul. Até 2002, o PSDB tinha presença eleitoral e votos no Nordeste. Não com a mesma intensidade que o PT vai ganhar do Nordeste depois. Mas o PT não é um partido que sempre foi votado na região. O PT passa a ser votado na região do Nordeste a partir de 2006. Aí isso aqui se inverte. A partir de 2006 isso aqui se inverte. Mas para não tomar muito tempo, vamos olhar os votos de 2018. Né? Bom, vocês sabem que foi um desespero o PSDB. Né? Então, olha só o nível dos votos do PSDB. Aqui vai de 0 a 1. Desesperador. O único lugar que o PSDB, primeiro, a média do PSDB caiu lá embaixo, 0,5. O Alckmin fez 5, alguma coisa do voto. Né? E fez 0,5 aqui de municípios. O único região que ele fica acima da média dele é o Sudeste. E todas as outras ele fica muito próximo da média, exceto o Nordeste, que ele fica abaixo. Bom, o mesmo acontece com o índice de presença eleitoral. O Sudeste ele está acima da média e o Centro-Oeste ele fica acima da média. Lembra-se que na presença eleitoral, dos 3 anos que eu mostrei para vocês, o Centro-Oeste é o reduto eleitoral do PSDB. A gente pode olhar para o PSDB como sendo um partido dos paulistas. Ele é leve, mas, quando você pensa em número de candidatos, eleitos, votos obtidos, votos de legenda, é a região água exportadora brasileira que votava no PSDB. Aí, o PT, em 2018, temos também a eleição com as maiores diferenças regionais do PT. Lembra que tem uma eleição ali que está todo mundo, todos os votos muito parecidos, né? Muito próximos da média. Essa daqui não. Essa aqui eles estão muito distintos. 2018, Sul e Sudeste, as médias do PT muito abaixo da média nacional. Caiu mais nessas duas regiões. Norte e principalmente Nordeste, a região em que teve mais recursos. Isso já é assim em 2014, é assim em 2010, é assim em 2016. E o Centro-Oeste é onde ele também apresenta médias de votação abaixo da média nacional. Para o índice de presença eleitoral, as diferenças não são tão grandes, né, mas elas seguem, e de alguma maneira, no caso do Nordeste, ela segue aqui com diferença de que no Sul e no Sudeste, a presença eleitoral do PT fica acima da média da presença eleitoral nacional. Basicamente, o Sul, quem eleva a média da presença eleitoral do PT no Sul é a região norte do Rio Grande do Sul, a região norte do Rio Grande do Sul, o interior do Rio Grande do Sul. E o que eleva a presença eleitoral do PT no Sudeste é o norte de Minas Gerais, que em termos eleitorais é muito mais nordestino do que pertence ao Sudeste. Ele perde espaço no norte do país e no Centro-Oeste, onde ele nunca teve, ele continua sendo. O PT não consegue, o partido não consegue entrar no Centro-Oeste. Bom, como em 2018 nós tivemos um terceiro player aí, né, um terceiro partido, o partido que foi o segundo turno que ganhou a eleição, eu coloquei aqui o índice de presença eleitoral e votação para presidente do PSL. Infelizmente não posso colocar tudo, porque o PSL só teve candidato uma vez nesse período e não foi lá muito bem votado. Esse é o desempenho do PSL para presidente. Muito acima da média nacional dele, no Sul e no Sudeste, abaixo da média nacional dele no Norte e bem abaixo da média nacional dele no Nordeste, embora tenha municípios aqui com outlier. Então você tem municípios no Nordeste
e fizeram, o PSL fez tantos votos quanto na região sul e na região sul. E no centro-oeste, ele consegue ocupar espaço também acima. Isso explica um pouco a origem da decadência do PSDB. O PSL disputou os votos nos redutos eleitorais do PSDB. Tirou os votos do PSDB. Fez com que o PSDB tivesse o governo. Bom, e aqui a presença eleitoral do PSL é baixa, é óbvio, mas é um partido que praticamente não existia até 2017, né? E ele consegue uma presença eleitoral de algo quase 0,9, se não está 0,9, 0,8, 0,9, alguma coisa assim. Se nós somarmos esses três partidos aqui, nós temos mais de um terço, quase 40% da presença eleitoral na pessoa do Brasil. Se colocar o MDB, passa de 2%. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de liberalismo. Nós estamos falando de partido com presença para dar espaço para cacique, regional, aí é outra coisa. Bom, mas percebam que a presença eleitoral do PSL ela ficou muito homogênea em todas as regiões e distante do desempenho do presidente, do candidato à presidência, né? Então ele ficou aqui uma presença regional acima da média, um pouco acima da média no sul. E isso aqui basicamente é Santa Catarina, o melhor desempenho do PSL de todo o país. No sudeste ele fica na média, no norte também na média, com alguns outliers na Amazônia. No nordeste está abaixo da média e no centro-oeste também está abaixo da média. Então aqui eu queria chamar a atenção para um outro elemento. O PSL compete em votos para presidente com o PSDB, mas não compete com presença eleitoral no PSDB. O PSDB consegue manter, né, a sua presença eleitoral no centro-oeste, o PSL não consegue ocupar esse espaço, né, embora tenha ocupado o espaço dos votos para presidente. Bom, vou tentar mostrar esses mesmos dados, esses mesmos números, agora de uma forma um pouquinho mais... antes disso... não, é isso mesmo. Agora de uma forma um pouquinho mais colorida. Está chegando o carnaval. Vocês serem claros. Isso aqui são gráficos de distribuição de votos. Sempre no eixo X aqui está o voto em 94. E no eixo Y, o voto na eleição seguinte. Então, a eleição anterior e a eleição seguinte. Então, esse primeiro gráfico aqui é o gráfico dos votos do PSDB, a diferença de votos do PSDB em relação ao PT. Tá? Então, esses municípios aqui, cada ponto desse é um município. Esses municípios aqui são municípios onde o PSDB fez mais votos que o PT. Esses aqui são os municípios onde o PT fez mais votos que o PSDB. Okay? Nas duas eleições, 94 e 98. Esses quadrantes intermediários são municípios em que um ganhou um ano, o outro ganhou outro ano. Okay? As cores mostram as regiões. Essa cor aqui está sendo projetada, originalmente era para ser marrom, essa cor aqui é municípios do Nordeste. Okay? O azul e o lilás, municípios do Sudeste. E o azul, municípios do Sul. O verde é Norte e aquela outra cor que... aí é o Nordeste que eu já falei. Então, direcionando um pouco a explicação. Municípios em que o PSDB ganhou do PT 94 e 98. Né? Norte, Nordeste, Sudeste. Municípios em que o PT ganhou do PSDB em 94 e 98. Sudeste. 98 para 2002. 2002 é a grande mudança. 2002 é a eleição mais atípica desse período. Muito mais atípica que a eleição de 2018. Muito mais. Olha o que acontece em 2002, né? De 98 para 2002. Praticamente nós não temos um ângulo nessa curva. Quanto mais próximo de 45 graus para isso aqui,
maior a normalidade de uma eleição em relação à sua anterior, pensando naquela ideia de que são fenômenos contínuos. Né? Em 2002, a gente tem uma distribuição, né? O PT e o PSDB ganham um do outro em todas as regiões. E daí, em 2006, que é esse eixo aqui, olha o que acontece. O PT tem melhor desempenho no Nordeste. Aí, a partir de 2010, a curva fica muito, mas muito bem ajustada. Nós estamos numa situação muito forte. Olha quem é que está predominando aqui na região que o PT ganha, tanto em 2006 quanto em 2010. Nordeste. Quem é que está predominando na região em que o PT perde, tanto em 2006 quanto em 2010? Sudeste e Sul. O mesmo acontece de 2010 para 2014. Né? Nordeste, de novo, PT ganha nas duas eleições. Sul e Sudeste, PT perde nas duas eleições. A curva de 2018 está invertida porque o partido que ganha é o primeiro da subtração. Né? A diferença aqui é que passa a ser positiva para o PSL, aqui passa a ser municípios em que o PT perdeu em 2014 para o PSDB e que o PT perdeu para o PSL em 2018. Aqui, municípios em que o PT ganhou do PSDB em 2014 e ganhou do PSL em 2018. Quem é que está aqui? Basicamente todo. Não é? E quem é que está aqui? Basicamente todo o Sul e todo o Sudeste. Okay? Agora, se a gente olhar o começo dessa história, o começo desse ciclo, a gente vai perceber como a diferença é grande. E que esses últimos 3 pares de eleições aqui mostram uma certa estabilidade. Com o PT, como um partido, no caso do Rubens, né, o cara que está no governo, e o partido de oposição, que era o PSDB e passou a ser o PSL. Bom, agora vai ficar um pouco mais animado, porque agora tem. Isso aqui é a média, é a proporção de votação dos partidos por município. Eu deixei só as minhas dos estados ali para a gente ter uma noção. É o seguinte, a média do PSDB para presidente em 94 foi 39, não estou falando de 40, né? 0,39. Quanto mais vermelho, quanto mais marrom, no caso, mais acima da média o partido ficou. Quanto mais azul, mais abaixo da média dele o partido ficou. É claro isso? Então, ó, o que acontece? O PSDB ficou muito abaixo da média dele em 94. Aqui, sul do Paraná, sudoeste do Paraná, que aliás é onde o PT até 2018 tem muito voto. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, não foi bem votado, em 94. O interior do Nordeste, ele é bem votado aqui no Centro-Oeste e no Norte. Essa é a votação para presidente. Aqui é a votação para presidente do PT, em 94. Veja que a média dele é bem mais baixa, né? Ele fez 0,14, né? Contra 0,39, esse cara aqui foi eleito em primeiro turno. Foi segundo. Mas onde é que está o PT? Aqui nessa região, norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, né? Um pouco no norte, um pouco no nordeste, não tem São Paulo, não tem Minas Gerais, tem um pouco do Mato Grosso do Sul, que é onde a gente tenta ver uma elite local ali, que vai ganhar as eleições na década de 90. Aqui está o IP, o índice de presença eleitoral do PSDB, né? Lembra que eu falei para vocês, para pensar no Ceará? Olha o IP do 94 do PSDB no Ceará. Isso é um fato, porque ele é regional. Então, aqui ele elegeu o governador, ele elegeu o senador, ele elegeu mais da metade da bancada, um único partido do PSDB, mais da metade da bancada estadual, mais da metade da bancada federal, tudo na onda, né, na esteira do Tasso Gerencial. E aqui está o índice de presença eleitoral do PT em 94. Percebam que nós também não temos o PT no Sudeste. Nenhuma presença eleitoral. Aqui tem muito impacto quando ele elege governador. Aqui ele elegeu o chefe do PT.
Então, isso melhora. Bom, vamos ver 2002. Como é que... Aqui é só uma associação. 2002, olha o que acontece com o PSDB. Era 39, né? Aí estão 19. E aí ele não consegue entrar nas universidades, continua no centro-oeste, né? Lá no norte e tal, Rio de Janeiro, ele é governador aqui e tal, mas não entra no Rio Grande do Sul, não entra em Santa Catarina, não entra no norte. Isso aqui é votação para presidente. E o PT? Aí o PT começa a entrar nessa região sul e sudeste, que é onde ele ganha a eleição. Sul e sudeste, ele vai para 0,62, com maior proporção até hoje, até 2018. O IP dele, do PSDB, em 2002, veja que é Minas Gerais, né? Goiás, continua, tá? Interessante, mas olha quanto mais escuro for o tom do azul, mais distante ele está da média para baixo. Olha como ele sai, né? Se afasta do PSDB do Rio Grande do Sul. E aqui também se afasta do Nordeste. E a média do PT, do índice do PT, é ser um partido dos extremos. O PT não consegue o índice de presença eleitoral, não a votação para presidente, mas o índice de presença eleitoral do PT é um índice de extremos. O partido do PT ele está presente nos extremos do país. Rio Grande do Sul e Norte do país. E o Centro-Oeste é do PSDB. Esse ciclo que é uma coisa, não passa. Agora 2018. 2018 a gente tem o PSDB, um desastre absoluto, né? O MEN 005, concentrado basicamente em São Paulo, pouquíssimos municípios fora de São Paulo, e algo aqui no Rio Grande do Sul, de votação. O PT, na votação para presidente, altamente concentrado no Nordeste e no Norte do país, e muito fora do Sudeste, né, e do Sul. Chamei a atenção para vocês do Oeste de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, que são duas regiões que continuam votando no PT no 2018. E eu acrescentei o PSL. Essa é a votação do PSL no 2018. Né? Compete com a região que era do PSDB. O PSDB que estava aqui no Centro-Oeste deixou de estar no Centro-Oeste. E ele não entra no Nordeste, PSL, faz oposição ao espaço territorial de presença eleitoral, de votação da presidente do PT. Aqui está o IP, índice de presença eleitoral do PSDB. Basicamente, São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde ele é governador e tal, e um pouco nos estados aqui do Centro-Oeste. No caso do PT, Nordeste, Bahia, principalmente, né? Mas chamar a atenção de vocês sobre o norte de Minas Gerais. O norte de Minas Gerais é mais próximo da Bahia, em termos de comportamento eleitoral, do que o resto. Então tem uma mancha muito concentrada de votos que teve aqui em 2018 para a presença eleitoral. É um partido que se desnacionalizou, assim como o PSDB também se desnacionalizou. E este é a presença eleitoral do PSL, 006, o PT ainda mantém uma média maior que o PSDB, né? 09, 03, 006, e é basicamente o Sudeste, Santa Catarina, olha como é Santa Catarina, a presença eleitoral do PSL, não é voto em Bolsonaro aqui, é a presença eleitoral de votos regionais, senadores, tá? E depois o Sudeste do Centro. Aqui estão os três. Bom, para concluir, eu sei que vocês já se cansaram. Em primeiro lugar, os partidos políticos são organismos vivos. Eles deveriam nascer, crescer, amadurecer, envelhecer e morrer, como eu acabei dizendo para vocês. Se, do ponto de vista formal, isso não acontece, o eleitor faz acontecer. O eleitor mostra quando um partido está no seu fim de ciclo. O que deve ser perene em todo o sistema democrático é o sistema eleitoral.
E no Brasil, infelizmente, nós invertemos. Nós temos uma cultura geral no Brasil de que é preciso haver uma reforma eleitoral. Sempre há uma reforma eleitoral para ser feita. Todo ano ímpar nós temos uma reforma eleitoral para ser feita. Todo ano ímpar nós temos uma reforma eleitoral. E para que serve essa reforma eleitoral? Para aumentar o poder dos partidos que estão concentrando o poder até. Ou seja, para alargar a vida representativa desse país. Nós invertemos a lógica de maneira equivocada. O que deveria mudar é o sistema partidário. Os partidos deveriam ser substituídos. Nós temos que ter muito mais partidos no Brasil. Nós temos que ter partidos regionais no Brasil. Para que eles surgissem, cumprissem o seu papel de representação de determinada demanda, quando essa demanda acabasse, eles desaparecessem. Mas o sistema eleitoral deveria ser fixo. Não tem essa cultura de hoje no Congresso nós temos, nas gavetas do Congresso, nós temos mais de uma centena de propostas de reforma. Desde a reforma pontual, um ou outro ponto do nosso sistema eleitoral, até uma mini reforma geral, né? E que sempre tem gerado problemas no sistema representativo. Em especial as nossas últimas duas reformas. A de 2015, que foi comandada diretamente pelo Eduardo Cunha, e a de 2017, que foi comandada indiretamente pelo Eduardo Cunha da Cadeia, essas duas pioraram muito o nosso sistema representativo. Tornaram os nossos partidos mais opacos, menos sujeitos à fiscalização, nem do Estado, nem da sociedade. E olha, que elas aconteceram no exato momento em que a sociedade estava nas ruas, pedindo mais transparência, mais responsabilidade. E as pessoas achavam que estavam levando isso, quando na verdade essas duas reformas acabaram reduzindo a visibilidade e a democratização do nosso sistema eleitoral. Eu tentei demonstrar para vocês aqui que todo o sistema representativo é formado por ciclos. E é o que tudo indica, temos que esperar 2022, mas 2014 já indicava o esgotamento do controle desses dois partidos, PSDB e PT, no nosso sistema nacional, porque eles nunca foram tão dominantes no sistema subnacional, e esse esgotamento se mostrou em 2018 com assim, completa substituição do PSDB pelo PSL, e a não tão estridente, não tão aparente derrota do PT, que ainda manteve lá seus 40% do voto, foi para o segundo turno, manteve seus 40% do voto, embora o seu principal líder, o pré-candidato, não tenha disputado a eleição. Então, nesse sentido, para o PT foi muito atípico. Né? Então, por um lado, ele ganhou projeção por conta de tudo que se fez com o Lula no período pré-eleitoral, por outro lado, ele perdeu um pouco de densidade eleitoral já dos seus candidatos, para não poder disputar. Além disso, nós não podemos afirmar que essa posição do PT foi uma posição do PT, porque é muito provável que tenhamos aí, esses 40% de votos, uma boa parcela de votos governistas. E com o PT fora do governo, esses votos podem também migrar, deixar de ser destinados ao PT e passar a ser do partido que está no governo. Assim como estavam sendo destinados ao PSDB nos anos 90, nas eleições dos anos 90. Então, o que nós tivemos em 2018 foi o fim do ciclo político do PT e PSDB, e passamos a ter uma eleição em que o PSDB foi substituído pelo PSL. E o PT se manteve ainda como o principal opositor do partido que venceu. Agora, como eu disse para vocês, só em 2022 é que a gente vai poder ter certeza se o PT continua sendo um partido relativamente jovem ou se ele também já envelheceu para o eleitorado e, ao sair do governo, não conseguiu manter os votos que ele tinha. Para finalizar,
eu comecei dizendo que eleição não é um fenômeno pontual. A gente não explica uma eleição que acontece no dia da eleição. Assim como a gente não pode explicar o desempenho de um partido por ele só. O PSL não venceu a eleição só por causa do PSL. O PSL venceu a eleição porque ele está, naquele momento, enfrentando partidos desgastados, enfim, sem ciclo. Tem muito afastamentos eleitorais em relação aos partidos tradicionais. Então, o próximo ciclo, né, a próxima eleição, espera-se, em ciclo, não vai ser apenas, né, se os votos governistas do partido que estava no governo se manterão ou não. Vai depender também do desempenho, né, dos resultados das políticas públicas do governo PSL, que foi eleito, e os efeitos disso para a sociedade. Se a gente tiver resultados positivos para a sociedade, e o eleitor se sentir representado, ele já mostrou que ele não tem nenhum problema em mudar. Né? E aqui eu estou falando do eleitor individual, né? Estou falando do agregado, olhando assim para o agregado do município. Né? Óbvio. Não posso me referir aos indivíduos, mas sim ao desempenho. Eu me refiro ao comportamento eleitoral, mas ao desempenho dos partidos. O desempenho do PT é um desempenho que na década passada dependeu ou levou em consideração uma mudança de decisão do eleitor que antes não votava no PT e que passou a votar no PT. E ele enfrentou um problema, que era um eleitor que antes votava nele e deixou de votar nele. Passou a votar no PSDB e depois, e agora, passou a votar. É isso. À disposição.